Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar de uma lei promulgada há mais de 10 anos aqui na Câmara Municipal, mas que não é cumprida na cidade. Estamos aqui com o vereador Eloy Guimarães, que é o autor do projeto que virou uma lei que permite a construção de cabines protetoras nos pontos de táxi fixos aqui do município. Também está conosco Antônio Pereira, que é secretário da Aspertaxi, e ainda o Walter Barcelos, presidente da mesma instituição. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vereador, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do histórico desse projeto, né? Porque ele foi aprovado, não foi sancionado pelo prefeito, voltou para casa, foi promulgado. Como é que funcionou isso tudo? Muito bem, eu quero inicialmente cumprimentar a ti, Poliana, o Walter e o Antônio, que são, diríamos assim, veteranos nesta atividade importante que é a atividade do taxista, não é? E os telespectadores que nos honram com suas audiências. Dizer que eu tenho 8 mandatos de vereador e fui secretário dos transportes em Porto Alegre. E eu me dediquei sempre e bastante com esta área do modal que é o táxi, transporte por táxi. Não é? Na secretaria trabalhamos muito, não é? No sentido de melhorar as condições do taxista. E eu legislei muito, eu tenho muitas e muitas leis sobre o táxi, sob os mais diferentes aspectos. Mas esta lei, que tu acabou de colocar, foi uma lei que nasce do interesse, porque toda a matéria que eu já legislei, tenho várias leis, eu sempre busquei no âmago da categoria, né, para produzir a lei. Eu acho que a lei e o direito, elas vêm depois dos fatos, depois da necessidade, né? Então eu sempre procurei, sempre tive com os taxistas, com a categoria dos taxistas, um relacionamento muito bom. Então eu sempre procurei ouvi-los e receber deles as manifestações, as sugestões. Grande parte do material que produzi legislativo foi exatamente contribuições dos taxistas. Especificamente, o que nós vamos tratar agora nessa reflexão é exatamente esse projeto de lei. O taxista, né, ele tem... Claro que nem todos os pontos da cidade são fixos, o chamado ponto fixo. Na época que o senhor colocou o projeto em discussão, eram mais de 100 pontos. Hoje se mantém essa estatística de pontos fixos? Eu acho que dobra. Inclusive, vereador, eu acho que naquela época a área central não tinha ponto fixo, não é? Naquela época não tinha ponto fixo. Não tinha. Agora já existem os pontos fixos. Bem, então a questão do ponto fixo. Porque o taxista, ele gira, ele percorre a cidade fazendo corridas e volta à sua base. E a base ali do taxista é exatamente a sua cabine, o seu ponto fixo, o seu ponto ali. E veja bem, a casinha, como se chama vulgarmente, o ponto ali, o abrigo, ele tem uma série de recursos que poderia ali estar instalado. E um deles é fundamental, que é ter ali uma pia e um sanitário. Porque o que ocorre numa atividade que é pública, a atividade do taxista, é pública e relevante. O taxista, se precisar uma providência de ordem fisiológica, ele tem que ir no bar, no restaurante ali, etc. e tal. Então, se fez esta lei. Foi muito discutida, com uma resistência muito grande do Executivo. O Executivo resistiu. Tanto é verdade que não sancionou. Não sancionou e nós promulgamos a lei. Essa é uma lei promulgada. Quando o prefeito, a autoridade do Executivo,
deixa decorrer um prazo, volta à Casa Legislativa, no caso a Câmara, e a Câmara promulga. Então foi promulgada aqui. Nós temos algumas experiências, poucas, Walter e Antônio, temos poucas, né, experiências que têm estas instalações. Mas nós avançamos no projeto para que a cabine ali, né, o ponto ali, a cabine, tivesse, por assim dizer, um tratamento homogêneo. O que que nós queríamos? Nós queríamos criar, né, esse é o objetivo. Nós queríamos criar um mecanismo de tal ordem que se pudesse padronizar com qualidade estética os nossos pontos de táxis, não, as cabines. Nós queríamos qualificar. E o mínimo, né, seria isso, ter aquelas condições de ordem higiênica, né, o sanitário, para que o taxista não tenha que pedir favor aqui, ali e acolá. Mas isso tem tido resistência. Eu tenho me batido muito por isso, mas nós vamos chegar lá ainda, porque tem um instrumento legal. E há possibilidade técnica, né, hoje com os recursos tecnológicos, né, hoje que pode ser elaborado. Então, na minha opinião, é um sonho assim. Imagina o seguinte, empresas poderiam fazer, e aí entraria o município na coordenação, colocar cabines padronizadas de boa qualidade e ali utilizar para publicidade. Eu tenho várias leis que tratam da publicidade no táxi. Então, sempre tivemos resistência. Eu me lembro que uma vez, o Walter até me trouxe a contribuição, Caxias podia colocar aquela publicidade de teto. Teto, é isso? Exato, é. Porto Alegre não permitia, e nós batemos até que conseguimos. Sim, o Cone. O Cone, exatamente. Bom, mas só para a gente compreender melhor, hoje existem cabines em pontos fixos, em alguns... Não provido de sanitário. Não provido de sanitário. Eu conheço um exemplo, é um ponto que tem um banheiro exemplo. Exato. É no ponto de táxi do Hospital de Clínicas. Nós temos também ali... É muito bom. Antônio, temos ali na Ada Mascarenha de Moraes. Lá em Jardim do Planalto. Planalto em cima. Então são iniciativas que foram tomadas pelos próprios taxistas em fazer ali chamar o abrigo, enfim, né? Mas o ideal seria, né, para a estética da cidade, que pudéssemos ter todos eles padronizados, e a propaganda pagaria isso, né? Eu acho que... Pois é, porque né, a lei em si, ela não prevê nenhum ônus por parte do município, né? Quem instalaria, quem gastaria com a instalação, seriam os próprios taxistas. O que o taxista tem que fazer é pedir a autorização, é isso? Por que essa volta não está acontecendo? Exatamente. Eu até acredito que a boa vontade do vereador, da Câmara de Vereadores, deve ser acompanhada pela boa vontade da SMOV e do DEMAI, porque nós vamos usar água e esgoto. Em todas as vias em Porto Alegre que tem um ponto fixo, tem água e esgoto. Então, essa necessidade tem de boa vontade de outras secretarias do Executivo colaborarem com a lei do vereador, com a lei da Câmara de Vereadores. Os taxistas, então, dos pontos fixos estão entrando com o pedido e não estão tendo resposta das secretarias, é isso? Sim, exatamente. Porque veja, Poliana e aqui os nossos debatedores aqui, muitas vezes tu colocar um sanitário na praça, às vezes é problemático. E muitos moradores do entorno de praças já pediram para tirar. Porque ninguém cuida. Diferentemente do taxista. Porque o taxista permanece ali, né, faz a corrida, volta e, via de regra, é um grupo de carros que pertence ao ponto. Então, ele controla, quer dizer que não haverá aquele problema de porta aberta, sujeira, ele controla ali. E é algo, convenhamos, né? Isso aí é o mínimo para uma atividade pública onde
o taxista desempenha um papel de utilidade pública, é um serviço público, é um serviço público que o poder, né, concede ao taxista. Então, o poder tinha, né, e aqui eu me refiro à prefeitura, no caso, o governo municipal, e não interessa esse, aquele ou aquele outro, na época é uma coisa mais ou menos histórica, tinham que dar as condições para o exercício da atividade que é extremamente importante, que é a atividade do taxista. O taxista, ele exerce, além da atividade de transportar pessoas, né, com segurança, né, ele também é uma espécie de relações públicas da cidade. Eu tenho dito, se tu quiser saber alguma coisa de rua, disso, daquilo, e até da situação do país, fala com o taxista. Eles sabem tudo. Sim, e das fofocas quem mais também. Circula pela cidade. O taxista é ladino, porque é um tipo de atividade. Eles sabem tudo. É questão da rua, se o governo está bem, se o governo... O taxista é o termômetro da cidade. É verdade. Mas é uma pena que a gente não tenha aqui representantes das secretarias, da própria prefeitura. Mas qual é a resposta que, em geral, vocês recebem? Qual é o argumento desses órgãos para não dar a permissão que é prevista por lei? Não tem uma resposta. Não tem resposta. Eles estão aguardando uma regulamentação do executivo. E essa regulamentação é simples, já passou pela Câmara de Vereadores, os vereadores foram sensibilizados, aprovaram, entendeu? É uma necessidade do taxista, não é um banheiro público para a população de Porto Alegre, é para um número de proprietários, permissionários e auxiliares usarem aquele banheiro, porque tem um outro detalhe, você pedir o banheiro emprestado num bar 5 vezes no dia, porque a tua necessidade isso aí tu tem que fazer, tu tem que ir a um banheiro, eles fecham as portas, eles não deixam, eles não permitem, aí o que ocorre? Vai atrás de uma árvore, é horrível, é terrível, entendeu? E, humilhante até. Humilhante. É humilhante, é um trabalhador, um profissional que atende a população porto-alegrense não ter um banheiro para dispor. Nós queremos, Walter, nós vamos insistir com isso. Porque agora, vamos dizer assim, estamos nos preparando, embora em 2014, para receber, vamos dizer assim, um fluxo humano, turístico, esportivo muito grande, que é a Copa. Então nós vamos ter que trabalhar essas questões para que aquele que venha, né, lá do exterior, né, encontre uma cidade, né, com essas características, né? Então me parece que, e estamos fazendo esse movimento para que se criem, né, padrões de abrigo com essas condições mínimas, né, que é ter ali o sanitário, enfim, que não haverá problema nenhum. Como o Walter disse, o presidente disse, ali passa o cano de esgoto, passa água, é a coisa mais simples que existe. Isso aí me parece, eu não quero aqui fazer nenhuma, parece uma espécie de contra o taxista, né, que é algo, não, deixa para lá isso, absolutamente não. O papel do taxista é um papel, vamos dizer assim, de respaldo à cidade, e como regra, como via de regra, o primeiro contato que o passageiro do avião, vamos falar nesse, tem com o taxista. Primeiro contato. Se ele não, vamos dizer assim, for uma pessoa com boas condições de informar, etc. e tal, ele já causa uma má impressão. Então nós temos que trabalhar nesses fatores que vão ajudar com que esse serviço de atividade público, de utilidade pública, seja bem prestado à nossa população. A gente tem aqui os dados do projeto original, sim, né? Que seriam, as cabines teriam
1,3 metros por 3 metros, teria uma proteção anti-pichação no metal que envolveria, e ainda placas fotovoltaicas para fazer a captação de energia. É o suficiente? Eu acho que sim. Quer ver uma coisa, Paulinha? O táxi sai em média 6 horas, 6h30 da manhã. E só vai ter um banheiro à disposição quando ele for almoçar. Porque hoje, como eu chegar às 10 horas, entrar num restaurante, numa lancheria, só para usar o banheiro, eles não deixam. Eu vou chegar a ter que gastar alguma coisa para dar. Outro exemplo, o meu ponto é um ponto privilegiado, no Shopping Praia de Belas. Eu não posso ir lá dentro no banheiro do shopping, porque eu não posso abandonar meu carro no ponto. Se chegar a fiscalização da EPTC e eu não estiver junto, eu sou multado. Aí diz assim, não, tem um banheiro público na subida da Borges. Eu não tenho lugar para estacionar o carro para ir no banheiro. Então, é uma extrema necessidade, um banheiro no ponto. E fazer uma pergunta que vale para os três, quero ouvir os três. Mas será que essa falta de regulamentação da lei e a falta de atenção até a essa necessidade tem a ver com a recente falta de credibilidade do setor, com essas últimas denúncias que tiveram nesse ano? Não, acredito que não. Eu acho que deixou assim, como o vereador disse, o taxista, ele usa o restaurante, usa o shopping, usa o Zafari, usa qualquer comércio para as suas necessidades. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos os nossos direitos, nós temos as nossas obrigações, de nós são cobradas inúmeras situações e nós também, temos direitos. Claro. E esse direito tem que ser preservado. O vereador mesmo disse, é padronizado com a estética, que não venha prejuízo à cidade de Porto Alegre, mas em benefício à cidade de Porto Alegre, ao porto-alegrense. Também nessa linha aqui, colocada pelo presidente, esses fatos aí, essa polêmica que tivemos nesses últimos dias aí, meses, enfim... Nada, porque esta luta vem de bastante tempo, que a gente tem tensionado para ver se a gente consegue, né, que isto que é um mínimo, né, de necessário ao exercício da atividade, ao exercício humano da atividade, eu até diria, né? Então não tem nada a ver com essa polêmica que... Houve aí uma polêmica que nós discutimos bastante o assunto, não é? E até colocávamos, né, que foi essa polêmica, ela inicia com o devido, né, ela foi dado um impacto, né, como se o taxista, né, tivesse se apropriado ou tivesse cometido algo não é irregular. O taxista não cometeu nada. Pode haver algum caso ali a colar, e eu falo com a experiência de alguém que foi secretário dos transportes durante um período, e também trabalhei muito, estou em permanente contato com a categoria, né? Porque o taxista não é o táxi, né? Embora ele tenha uma licença, né? Ele tem uma permissão. E o que muitas vezes ele faz? Por exemplo, vamos colocar aqui, o taxista vem asfaltar aí a viúva, né? Muitas vezes não consegue administrar, ou o taxista se acidenta, há algum problema com ele. Bom, mas esse taxista, ele tem o direito, sim, de poder transferir o carro, de transferir, não é? Então isso não é aquela história que se fala e se diz sem conhecimento de causa. Não, está vendendo a permissão, tá, que vocês não vendem permissão. A permissão é a autorização do poder permitente, do poder concedente. Ele apenas, o carro dele, onde ele agregou atividade, trabalho, tem um valor. Aliás, um valor de onde ele tira o sustento dele e da sua família, né? Vocês têm sofrido ainda as repercussões dessa polêmica? Não, atualmente não está havendo muita, não. Foi só aquele impacto da mídia, né, que deu ênfase para várias gente, já queria aparecer um pouco, mas agora eu acho que já está terminando, está mais calmo. Bom, voltando à questão do projeto em si do vereador,
Vocês têm exemplos de outras cidades que já implantaram esse sistema, que tem cabines nos pontos fixos? Olha, Caxias do Sul eu tenho certeza que trabalha tranquilo com esse sistema. Tá? E nós aqui, nós porto-alegrenses, é que puxamos o resto do estado. A capital é que começa qualquer projeto que sempre que é a âncora. Entendeu? É engraçado que Caxias tem nos dado vários exemplos, né? Um deles é a questão talvez até cultural. Dos lixos, né? Tem sido um laboratório, né? Não é? Caxias do Sul. Né? Mas pode ficar tranquila que é necessária essa situação. Inclusive, você deve conhecer o Zafari Ipiranga, Pirangão. O supervisor Danilo De Lazari lutou para colocar um sanitário naquele ponto. Ele não conseguiu. Se ele colocou irregular. Porque a gente quer trabalhar dentro das normas de lei. Exato. Entendeu? Mas é muito difícil. Claro. Eu até colocaria aqui, Walter, eu já por alto conversei com o chefe do executivo, com o prefeito, e nós vamos fazer aí com uma categoria, evidentemente, uma conversa nesse sentido, né? Porque me parece que a coisa está caindo de maduro, né? Principalmente agora em que se pretende dar, e vamos dar aqui, né, uma maquiagem na cidade, né, até para receber os fluxos turísticos, independentemente... A gente espera que não seja só uma maquiagem, né? Não, a maquiagem no sentido estético. Maquiagem no sentido estético, de fazer mais bonita a cidade de Porto Alegre. Porque, veja bem, a gente tem dito aí, não há espaço mais importante para o cidadão, para a cidadã, do que a cidade. É na cidade que... eu tenho dito, a cidade é berço e túmulo. É na cidade que nós trabalhamos, é na cidade que nós crescemos, criamos a família, é na cidade que a gente tem as atividades. Então nós temos que tornar a cidade, vamos dizer assim, propícia à vida, né? Facilitando e nunca complicando, e criando as condições. E esta do abrigo, do ponto no táxi ali, colocar ali o mínimo de água, enfim, isso aí não é nenhuma obra que, do ponto de vista técnico, tecnológico, seja difícil. É simples. Imagina o seguinte, vamos pensar um pouquinho rapidamente aqui. Os ônibus que fazem viagem, não tem ali os aviões, pequenininho ali, né? Pequeno ali, e mais. A questão maior é a seguinte, é quem cuida. Muitas vezes a gente tem dificuldades em defender em determinados lugares um sanitário, né, numa praça. E eu sei de muitos, né, e que as populações pediram atire daí, porque entram ali, deixam aberto, papel, etc. Diferentemente do taxista. Sim. Não, o taxista, ele está ali, ele fecha a casinha, como se chama, ele abre. Mas em geral... Ele fica 14 horas ali, conservado limpo. Mas que é onde ele está. E tem um responsável também, tem um supervisor, do ponto, que é responsável perante o poder público, pelas condições do ponto de Mas trabalho. uma questão que vocês taxistas enfrentam muito é a falta de segurança, né? A gente tem aí vários notícias de assaltos e tudo mais. Como será que seria a situação tendo uma cabine? Também seria um alvo, né? Não, mas tem as cabines. Não, mas sem o sanitário, né? A gente tem as cabines que hoje funcionam... Que se está falando é no ponto de táxi. Exato. A segurança é dentro do carro. É junto. Sim. É outra situação. A questão da segurança é o carro. Mas, por exemplo, quando vocês estão nos pontos parados, esperando passageiro, vocês acham que aí não é uma questão de segurança, não tem uma questão... Não tem perigo, nós estamos nos quantos, 5, 6 ali. Nós damos segurança à população. O contrário. Nós damos segurança à população. Essa é a diferencial. Interessante, né? Eu cansei de tratar esses assuntos como secretário de transportes, né? Porque muitas vezes pessoas procuravam a secretaria e, secretário,
não dá para puxar a casinha, é o termo, né? O ponto, enfim, o abrigo mais próximo ali da minha casa. Vem cá, mas peraí, por que isso? Por segurança. Porque ali tu fica ali. Exatamente. É como se tu te botasse um guarda ali, Claro, na frente tá da tua certo, casa. tá certo. E, né? Eu, quando iniciei no táxi, eu participava de um ponto na Padre Chagas com a Luciana de Abreu. E bem na esquina da esquerda tinha um armazém, era de 2 senhoras. Ela nos liberava o banheiro deles, para nós motoristas de táxi, mas só que nós éramos obrigados a ficar no mínimo 2 até as 8 horas da noite, a hora que ela fechava. Para quando ela fechar o armazém, ter 2 taxistas junto, para a segurança dela. Para ver o ponto de táxi dá segurança. Tá. O nosso problema é quando nós estamos sozinhos dentro do táxi, com 2 pessoas atrás que eu não conheço. Esse é o problema. Aí que é o problema. Esse é o problema. Quando eu estou sozinho. Quando nós estamos em grupo, não tem problema nenhum. Não. Tá bem. E, bom, tu falaste, vereador, em uma possível futura reunião com o prefeito. Né? Vamos. Quais são os próximos passos, então, para realmente ser Não, a gente regulamentada? vai ter essa reunião com o prefeito. Eu quero ponderar forte a necessidade de se ter, né, o sanitário. E, se possível, fazer-se uma padronização. Aí entra a questão da publicidade, né? Aí, porque eu, quando fui secretário dos transportes, eu cheguei na secretaria, tinha aqueles abrigozinhos, era aquela capota vermelhinha. Pequenininho. E aí fiz um projeto na secretaria e dei um banho de abrigo na cidade, os abrigos promocionais, que ainda se vê por aí. Tem alguns ainda. A custo zero, veja bem, a custo zero, porque aquele que colocava o abrigo, uma empresa ganhou a licitação, aquele que colocava o abrigo era autorizado a colocar a publicidade ali. E com a publicidade, ele fazia o abrigo de ônibus, eu estou falando. Então, isso aí dá, olha, cai de maduro, nós vamos trabalhar bastante nisso, que será bom para a cidade, na medida que qualifica o serviço, e principalmente para o taxista, que é um trabalhador especializado, né, e que tem, né, essas necessidades, né, e fica numa situação, como disse aqui o Antônio, passa ali 10 horas, ou, enfim, é uma situação desumana. É sim. Muitas vezes passa mais tempo ali do que em casa. Muito mais. Muito mais. Ele está dormindo, tem a parte, né? E aí ali não. Bom, vocês falaram aqui, tanto o Walter quanto o Antônio, que hoje já são mais de 200 pontos fixos na cidade. Eu acredito que seja número fixo de 165, se não me falou. Não chega a 200. É 165 pontos fixos hoje em Porto Alegre. E isso aí é uma coisa tranquila. Se tiver esse sanitário, vai ser maravilhoso para todos. E em termos de custos da construção, vocês acham que teria interesse publicitário para todos esses pontos? Pode existir. Eu acredito. Não seria necessário. Caso não haja, existe uma estrutura também dos sem pontos, problema algum para benefício próprio também não é. Eu acredito que sim, mas mesmo que não tenha esse que financie dentro do padrão, de uma padronização, o taxista faz, o grupo de taxistas fazem, porque é uma coisa muito simples, não é? Ele é, vamos dizer assim, colocado dentro do espaço onde ele usa, ali onde tem o chimarrão, onde bota a mesinha, ali onde ele escreve, etc. Tal. É simples. É uma coisa simples. Coloquemos o avião, por exemplo. Sim. O avião. Minúsculo. O avião é minúsculo, não tem, né? Exato. Não há problema algum. Eu acredito que não existe problema algum. Já chegou a ter aqui na Câmara alguma audiência pública, alguma coisa no sentido de informar a população sobre a necessidade de regulamentar a lei? Pois olha, nós trabalhamos aí bastante. Depois a gente bate e dá uma parada. Mas nós vamos voltar a tensionar esse assunto, porque ele é importante, ele se faz justiça a uma categoria, não é, que eu sempre tenho dito, boa, o táxi em Porto Alegre tem boa qualidade, não é? O papel do taxista é um papel múltiplo, ele informa, enfim, claro que aí vai dizer, não, mas tem uns caras lá deseducados. É verdade. Como toda categoria. Como tem político, tem jornalista. Tem os bons
Tem os bons e os maus. Mas eles prestam um serviço, além de transportar, né, as pessoas, etc. e tal. E veja bem, tu falou em segurança, né? Tu imagina trabalhar à noite e sentar às tuas costas alguém e dizer: toca lá para Cruzeiro, nada contra Cruzeiro. Ou toca para o Morro Talo. Olha só como sofre o taxista, né? Como sofre o taxista. É a atividade que traz, não é, alguém nas costas de noite que tu não sabe quem é. Então, e o taxista não tem nenhum risco de vida, sim, mas nenhuma compensação por isso. Não tem. O vereador falou uma coisa importante. Os taxistas trabalham de noite. Esse é o que faz mais falta à casinha, porque aí os lancherias e bares estão tudo fechado de noite. Fecha, aí ele não tem aonde ir. Então, eu sinto mais a necessidade da casinha com o banheiro. Exato. Se nós de dia já temos essa necessidade, os da noite é muito pior. Porque tem menos possibilidade, menos lugares abertos. Eu até não posso fazer nenhuma colocação à noite, porque eu não sou homem para trabalhar em táxi à noite. Eu não consigo. É muito duro, né? É muito atividade difícil. Dura, né? Tá brincando. É muito difícil. A gente não sabe se vai voltar. Bom, para a gente entrar um pouquinho nessa questão, existem cidades no mundo que tem aquele sistema de fechar a cabine, né? Fechar. Isso nunca foi pensado aqui em Não, Porto Alegre? existe, inclusive existe. Tá? Mas houve tem um carro aqui em Porto 4101, Alegre que foi trancado pela IPTC porque que não deixaram espaço suficiente atrás do motorista. Entendi. E quando eu tenho um ponto de vista. Tá bem, ajuda, mas não resolve. Não, claro que não. Não resolve porque por que eu te digo? Porque haverá um momento na corrida, ou quando ele desce, ou quando ele entra, que tem que ter a ver esse contato. Claro, na hora de pagar, por exemplo. Então não adianta a cabinezinha ali, né, fechada, porque ele, na hora de pagar ele vai fazer o crime, ou na hora de entrar, etc. Para-brisa, olha, não. Para-brisa não é a prova de bala, o vidro do lado não é a prova de bala. Não é a prova de bala. E acontece muitos assaltos. Duas meninas pegam o táxi num local e mandam ir. Para naquela esquina ali. Enquanto está pagando, chega o cara pelo lado e te assalta. Isso acontece, é bem comum. Elas vão buscar a presa para eles se assaltarem lá. Bom, é bem comum. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso programa e para terminar essa discussão, passa rápido. Continua devendo no vereador, hein? Continua devendo rápido. Bom, para a gente fechar aqui a discussão, Perfeito. eu quero que cada um de vocês dê as suas considerações finais sobre esse tema. Podemos começar aqui pelo Antônio? Podemos. Eu acho que essa lei não é mais projeto, porque é uma lei. Ela deve ser encaminhada, levada a sério pelo nosso Poder Executivo, SMOV, para que saia do papel, para que realmente se instale esses banheiros prontos. Porque é uma dificuldade que nós temos, porque nós não podemos sair, deixar o carro num lugar, no ponto, e sair à procura do banheiro. O taxista é obrigado a ficar junto ao carro. É considerado abandono do veículo, se nós deixar ele parado para ir num banheiro. Então, o banheiro tem que ser no ponto. Tá ótimo. E fico muito obrigado pelo convite. Tá certo. Walter? Eu quero agradecer o convite de vocês por participar dessa reunião, que foi uma conversa informal, e desejar sucesso ao vereador, à Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo e a todos nós taxistas, vocês também que podem um dia necessitar de um sanitário e um taxista emprestar, entendeu? Tá, que a gente tenha sucesso em todos os empreendimentos que a gente tiver. Tá ótimo. Então tá, vereador, esperamos que não haja mais aperto aí para os taxistas. Nós vamos insistir, vamos tensionar essa matéria, vamos conversar com o Executivo para que se coloque. E aquilo que disse o Walter, que me tirou da boca. Às vezes até uma pessoa apertada, necessitada, não tenho dúvida, chega ali no ponto ali do taxista e ele vai ceder. Porque sempre tem aquela ideia da praça, a experiência, né? Aquilo ali, todo mundo abre, fica, ninguém cuida, etc e tal. Mas no ponto
está a pessoa que cuida, o taxista ali cuidando. Vai ajudar não só o taxista, como o passageiro, né? Sim. O passageiro Certo. e passantes, pessoas que caminham por ali, que, né, pelo caráter, vamos dizer assim, hospitaleiro do taxista, vão receber esse serviço. Né? Pode ter certeza. Tá certo, então boa sorte aí, vereador, nesse... Vamos. Já tiveste todo o trabalho de aprovar, né? Agora Sim, foi tem uma o trabalho luta, de olha, regulamentar. imagina que luta para passar. Tá certo. Então tá, muito obrigado pela presença de vocês todos. Porto Alegre em Debate termina aqui, agradecendo também a sua presença. A gente se vê no próximo programa.